Olá, boa noite a todos. Boa noite, verdadeiros conectados. Eu sou a Raquel Rodrigues e eu sou aqui do canal Conexões Verdadeiras. Conexões Verdadeiras é o meu projeto profissional atualmente, com o objetivo, e eu digo assim que são 4 pilares de Conexões Verdadeiras. O primeiro pilar é ajudar as pessoas a se conectarem consigo mesmas, que é um dos pilares fundamentais aí da nossa vida. Isso eu faço através da inteligência emocional, através das emoções. Entender como é que as emoções funcionam, como cada um age e reage a questões emocionais, encontrar padrões, enfim. Entender como é que é essa dinâmica da emoção na própria vida. E depois disso, então, vamos dizer, a gente está mais entendido de si, a gente vai se conectar com outras pessoas através de práticas de networking. Então, construção de redes de relacionamentos, como é que a gente se porta. Então, conexões verdadeiras é isso aí. Primeiro consigo mesmo, segundo com outras pessoas. E eu tenho uma atuação forte dentro do empreendedorismo. Então, dessa forma, eu também trago todo o meu aprendizado e tudo que eu vou descobrindo em relação ao empreendedorismo, o que tem de novidade, tendências, como é que as pessoas estão se organizando, movimentos empreendedores. Atualmente eu também participo voluntariamente e ativamente da Conexão Empreendedora, que é um movimento que visa levar conteúdo e criar projetos para ajudar as empresas a terem negócios sustentáveis. Também apoio a MEC, Mulheres Empreendedoras Conscientes, e estou inserindo no mundo startup. Então eu participo de alguns grupos e também agora efetivamente em alguns cursos e alguns eventos para o pessoal de startup. Então estou buscando isso. Então, e daí eu gosto de fazer os canais, né? Fazer a ligação. E chamo meu quarto pilar de recomendação. Então, o primeiro pilar, conexões verdadeiras, é você com você mesmo, através das suas emoções. O segundo pilar é networking, como você se conecta com outras pessoas e aí faz uma rede, cria uma rede que é inteligente, que é de ajuda mútua. O terceiro pilar é empreendedorismo. Então, trazer isso para o mundo. Eu acredito muito no empreendedorismo, eu acredito que as pessoas, que os negócios, conforme eles vão ficando sustentáveis, a gente consegue dar emprego, a gente consegue realmente ajudar a nossa comunidade. Então, para mim, empreendedorismo é uma coisa muito importante. E o quarto pilar é fazer as conexões, as ligações e as pontes através de recomendações. Então, de pessoas que eu conheço ou de projetos, negócios mesmo. Então eu faço muito esse trabalho, que é uma coisa que eu estou chamando de geração de oportunidades. Bom, já me apresentei, já dei aí um tempinho para o pessoal começar a se conectar, mandem coraçõezinhos, estou vendo tudo aqui. Quem quiser perguntar alguma coisa está super aberto. E eu resolvi fazer essa live sobre evolução consciente, e é muito legal porque eu não tenho roteiro, tá? Surgiu de um autodesafio gravar um vídeo falando sobre evolução consciente, porque eu estou fazendo uma certificação para me formar treinadora em alta performance pela metodologia da Pandora Evolução Consciente. E aí a gente trabalha essa questão dos autodesafios e surgiu essa oportunidade. Eu falei, vamos falar disso. Porque contar um pouquinho da história, da experiência, de como eu comecei e tudo mais. Boa noite, Andréia. Legal que você está aqui. Eu sempre digo que cada pessoa importa, então obrigada por estar e todo mundo, enfim, que entrar, sair. Estamos todo mundo junto. Então, dentro desse conteúdo aí, dentro desse treinamento, a gente tem muitos desafios. Eu também acabei de fazer um desafio que a gente chamou de choque, de ficar 48 horas sem dormir, o que, no final das contas,
Se a gente for pensar que tem algumas profissões onde as pessoas ficam mais tempo que isso acordadas, assim, não é uma coisa tão extrema, mas foi um autodesafio bem interessante, né? Um desafio bem interessante do ponto de vista de observação e de comportamento e de tudo que aconteceu antes e tudo que aconteceu depois, mas isso eu conto mais pra frente como é que foi. E evolução consciente. Até coloquei aí, evolução consciente para mim, eu não sei se vocês percebem que existe um movimento mundial muito próximo de cada um de nós, de pessoas que estão buscando mudanças profundas na vida. Eu não sei se vocês estão buscando essas mudanças ou se vocês estão com esse sentimento, mas se você começar a prestar atenção, pode perceber que as pessoas estão buscando algumas mudanças. As mais fáceis de notar são as profissionais, porque a pessoa de repente tem uma atuação, sei lá, né, a gente sempre fala do empresário que vai virar chefe de cozinha. Então as pessoas estão buscando, ou a pessoa que larga tudo e muda de cidade e vai viver de uma forma mais simples. Então a gente percebe esse movimento, não sei se vocês percebem, coloquem aí se vocês percebem que eu acompanho. E isso está acontecendo cada vez mais e cada vez mais perto da gente. Nesse sentido, posso dizer que aconteceu comigo e vou contar rapidamente essa história e aí chegar numa conclusão do que é evolução consciente para mim. Eu não vou trazer aqui nenhum conceito ou nenhum tópico que eu vi de algum guru ou de alguém que está aí na mídia. Não é nada disso, nem de outros ensinamentos. O que eu quero compartilhar sobre evolução consciente é o que é pra mim, o que tem funcionado e algumas coisas que eu tenho feito nesse sentido, tá? Então, durante 35 anos da minha vida, eu estava seguindo o tradicional. Na verdade, assim, quando eu era adolescente, dos 15 aos 19 anos, eu fazia muito trabalho voluntário, eu fiz teatro espírita, então eu ia muito, viajava o Brasil, assim, fui para alguns lugares para levar as peças, para a gente arrecadar fundos para as instituições. Então era bastante ativa nesse sentido, eu fazia outras coisas, né? Eu ainda estava no colegial, no Senai, e realmente o tempo livre que eu tinha eu me dedicava a aprender sobre espiritismo na época, mas calma, eu já vou dizer, né, fazer o contexto disso daí. Ou seja, eu me dedicava a estudar algo que para mim naquele momento era importante e a fazer algo que também era importante. Depois eu saí desse movimento e fui fazer faculdade e tal, então foi um período onde eu estava fazendo normal, a vida normal. Então eu estudei, fiz fiz faculdade, depois eu fiz pós-graduação. Aí eu trabalhei em agência, né? Eu sou formada em design gráfico com pós-graduação em comunicação. E eu gosto de coraçõezinhos. E daí eu fui ter minha própria agência, tá? Também... aí depois eu fiz a pós, né? Fui ter minha própria agência, tava namorando, então assim, aquela vida bem normal, assim, buscando reconhecimento profissional, buscando retorno financeiro, então nada demais, assim. E aquilo me consumia de um jeito que, enfim, eu só vivia para isso, para trabalhar e tal. Às vezes viajava, levava trabalho junto e tudo mais. E não percebia nada, não percebia assim que poderia existir alguma outra forma. Eu estava seguindo nessa vida normal. Bom, chegou um momento, aconteceu uma coisa na minha vida, né, uma situação, não é uma coisa, né, uma situação assim importante, que foi quando eu percebi que as coisas estavam até normais demais, assim. Eu até antes disso eu fiquei com uma condição de hipotireoidismo, então eu tenho hipotireoidismo, né, uma disfunção na minha tireoide.
meu metabolismo é lento, então mesmo que eu não coma nada, eu tenho tendência a acumular gordura e a engordar. Então, mas naquela época eu não me preocupava, fui fazer os exames, foi uma época muito estressante, assim, eu fiquei 6 meses para achar o remédio adequado e tal. Foi um momento bem, assim, sofri bastante, todas as contraindicações que tinha nos remédios eu tive, e daí isso não mexeu efetivamente comigo. Eu continuei, como é que eu vou dizer? Eu continuei, né, sem dar importância para isso, sem cuidar e tal, até fazer academia, sempre gostei bastante e tal, mas era isso, normal. E daí em 2012, em abril de 2012, então agora abril de 2017, eu vou completar 5 anos dessa caminhada, né, de evolução consciente. Em abril de 2012 aconteceu que o meu pai faleceu. Ele já estava doente há uns 4 anos e ele foi internado pela última vez numa sexta-feira, e eu fui a última pessoa a conversar com ele, assim, de falar, porque depois ele foi entubado e ficou em coma induzido e tal. Mas eu fui a última a conversar com ele. E aí ele queria saber da minha vida, como é que estavam meus gatos, minha casa, meu namorado, meu trabalho e tal. E eu contando, né? Mas era uma situação complicada, né? Porque você, no fundo, ele sabia o que estava acontecendo. E daí eu vi nos olhos dele que a frustração, assim, sabe? Porque antes da gente ser pai, marido, ou esposa, ou amigo, ou filho, a gente é indivíduo. E eu acredito muito que a gente, como indivíduo, tem que se satisfazer, assim, vamos dizer, integralmente nas áreas da vida. Então, às vezes, a gente dedica muito numa área e esquece as outras áreas. Eu me emocionar, vocês, por favor, me deem aí um voto de entendimento. E aí, eu vi no olho do meu pai que ele, acho que sabe, passa mesmo um filme na vida, e ele não estava feliz, assim, acho que ele não conseguiu conquistar tudo que ele queria. Tinha muita frustração no olho dele. Existia muito orgulho pelos filhos, pela família, mas existia muita frustração individualmente, né? Como das coisas que ele queria fazer e não fez. E uma semana depois ele faleceu. E eu fiquei com aquilo na cabeça, porque assim, e se fosse comigo? E se eu soubesse que eu estava sendo internada pela última vez, assim, e que eu tinha poucos dias, como que eu ia me sentir naquele momento? Eu estava feliz de verdade? Realmente estava vivendo a vida que eu queria? E, sabe, quando teve o velório, enterro e tudo mais, e realmente acabou essa parte, eu cheguei à conclusão que não, que eu era muito infeliz. Que eu podia ter tudo que eu queria naquele momento, assim, de ter onde morar, eu viajava, tinha minha agência, tinha um certo conforto, não sei o quê, mas não estava feliz. Se fosse comigo naquele dia, eu ia morrer que nem meu pai, assim, acho que as pessoas iam olhar no meu olho e ver a frustração de não estar fazendo aquilo que realmente eu queria fazer. E daí, eu tenho uma personalidade que eu não... Quando eu tomo uma decisão, as coisas têm que acontecer praticamente de imediato. Por exemplo, eu sou vegetariana há 21 anos, desde os 17 anos, eu vou fazer 22 anos esse ano. E parei assim, fui dormir numa noite, decidi que não ia comer mais carne e no dia seguinte não comi mais. E nesse momento que tinha acontecido isso, de eu reavaliar minha vida, mesma coisa. Eu falei, não, tem que tomar medidas drásticas. E daí, eu comecei a avaliar, né? Então, o trabalho não estava me satisfazendo, não tinha nenhum problema que eu vou dizer assim, era ruim, os clientes eram ruins. Não era isso, era eu. O problema era eu. O meu namoro também já fazia bastante tempo e a gente não tinha objetivos em comum. Então, pronto. O que eu estou fazendo aqui, né? O que eu estou fazendo da minha vida? Então, uma semana depois do falecimento do meu pai, eu terminei meu namoro. Não foi, assim, eu acho que foi triste, mas meu ex foi muito legal, assim, super
apoiou e tal, enfim, não foi por falta de amor, mas foi por essa inquietação interna e porque a gente não tinha um objetivo em comum. Então é complicado você levar um relacionamento à frente sem isso. E aí, também pouco tempo depois, eu pedi demissão da minha própria agência para seguir outros rumos. E aí eu fiquei perdida. Eu sabia que eu não queria estar nessas situações, no entanto, eu não sabia o que fazer. No primeiro momento, eu busquei, por exemplo, outros relacionamentos. Finja que vocês não viram que eu tô trocando de lugar aqui porque a conexão ficou fraca. Pronto, vim pro quarto, agora eu vou ficar na cama e pronto. Pronto. Então, eu tava com essa questão de trabalho, recebi uma proposta e resolvi investir também nesse lado da proposta de trabalho, mas ainda muito perdida. Só que como eu sentia que eu tinha que efetivar essas mudanças, que eu tinha que realmente tomar decisões e tal, eu comecei a ficar muito antenada com as coisas que aconteciam à minha volta e as oportunidades começaram a surgir de maneira muito natural, assim. Então, nesse momento, eu recebi proposta de trabalho, me desenvolvi, comecei a fazer coisas que eu sempre gostei, de conectar pessoas, de desenvolver networking, de dar treinamento. E depois começaram a aparecer cursos para fazer, para eu me desenvolver. Então, isso aconteceu. Mais ou menos em 2014, então em 2012 foi tudo isso, e mais ou menos em 2014 que eu realmente entendi para que caminho que eu queria, o que estava acontecendo. Gente, mudei de lugar de novo. Agora eu tô do lado do sinal aqui, se acontecer alguma coisa, não sei o que não sei o que é. Mas vamos lá. E daí, pra resumir a história, primeiro, não deixe que algum evento externo traga essa reflexão para vocês, tá? Busquem refletir desde sempre na sua vida, no que tá certo, no que tá errado, o que você quer, o que você não quer, isso é legal, importante. O que eu tenho para dizer sobre evolução consciente, se é para cada um? É para todo mundo, na verdade, inclusive para aquelas pessoas que você acredita ou olha ou julga que não tem opção. Então, se você disser assim, aquela pessoa que de repente mora na África, ou o pessoal que está refugiado, quem mora na rua, evolução não é para eles, é para todo mundo. Essa é a evolução consciente. O que eu me deparei foi que, dentro desse processo, eu voltei lá para trás. Então, quando eu falei para vocês da questão da minha adolescência, do que eu estava fazendo, eu me sinto me reencontrando com a Raquel de 15, 16 anos, porque eu acredito também que a gente, no fundo, já traz isso. E a gente vai vivendo a nossa vida para ir buscando isso, né? Para a gente ir sentindo isso e realmente efetivar, realizar, porque a gente sabe o que a gente gosta, o que nos satisfaz, a gente tem isso internamente, eu acredito, pelas pessoas que eu conheço e pela minha própria experiência. Então, assim, não estou falando de nenhum guru, não estou falando de nada disso. O que é evolução consciente para Raquel Rodrigues, Conexões Verdadeiras? Eu resumo em 2 palavras: escolha e busca. Evolução consciente é uma escolha que a gente faz e ela pode estar direcionada para qualquer área da vida, não é necessariamente espiritualidade. Ela pode tem a ver com a questão da sua atuação profissional, da sua saúde, dos seus relacionamentos, dos conhecimentos que você quer adquirir. Então, você escolhe naquilo. E aí, a partir do momento que você escolhe, você busca. Não adianta escolher e ficar parado achando que vai cair do mundo, vai cair as coisas vão cair. Não é isso que vai acontecer. Então, por exemplo, eu escolho me tornar doutora em comunicação, em networking.
É uma escolha. É consciente. Ninguém disse pra mim, Raquel, você vai ser isso, não sei o quê. É uma escolha que eu faço. Porque isso internamente me traz satisfação, alegria, um senso de produtividade como indivíduo. E aí eu busco. Ah, mas eu não tenho recurso para fazer doutorado. Será? Será que a gente não tem os recursos? Ou a gente usa pouco a nossa criatividade e a nossa rede de relacionamentos? Então, a gente busca a melhor forma. Hoje, principalmente, tem N maneiras da gente conseguir as coisas que a gente quer. A gente, por exemplo, tem ensino à distância, a gente pode até cursar coisas fora do Brasil. Gente, obrigada pelos coraçõezinhos. Fernando, legal, a reflexão. Renato, sempre presente. Andréia, de novo, legal. Então, a gente escolhe e busca. Por isso que é consciente. Porque não é uma coisa que você vai deixando a vida te levar e aí você não sabe para onde você vai. É uma coisa que você realmente parou, refletiu, quer e vai atrás. E foi isso que eu percebi. Que eu tinha escolha, que eu podia decidir o que eu quisesse na minha vida, desde que eu entendesse isso como algo importante e relevante para minha vida e buscasse. Hoje eu tenho uma vida mais simples ainda do que eu tinha, eu vivo com muito menos recursos, me conecto com as pessoas que eu preciso, as oportunidades aparecem e eu vou trilhando. No entanto, como escolha, eu escolhi um caminho do servir. Então hoje a minha vida, como Conexões e como Raquel, eu quero servir as pessoas, eu quero compartilhar esses conhecimentos, eu quero estudar muito, então eu estou muito comprometida com essa minha evolução consciente para poder realmente, de alguma forma, tocar as pessoas para que elas encontrem esses seus caminhos. E no caso, a parte espiritual, que não tem a ver com religião, mas a parte espiritual é muito importante para mim, porque eu tinha parado lá na adolescência, né, quando eu estudava espiritismo, e me afastei disso. Então eu voltei, né, a me religar, né, com algo que eu acredito ser superior e algo que eu acredito fazer muito bem na nossa vida. Por isso, agora, esse curso, essa certificação de treinadora em alta performance, que é uma metodologia que engloba os 7 níveis de consciência e os 7 níveis da nossa vida, começando da sobrevivência até a espiritualidade, faz todo sentido para mim, porque eu estou buscando ser uma profissional melhor, para poder conduzir mentorias melhores, para poder escrever textos melhores para o blog, para poder fazer vídeos melhores, enfim. A minha escolha e a minha busca, e aí eu encontrei. Quando isso acontece também, quando vocês escolhem e percebem que vocês estão nesse caminho certo, e se vocês estão presentes, que a consciência também é esse estado de presença e observação, é muito fácil perceber que as pessoas certas aparecem na nossa vida. A gente conhece as pessoas, é até engraçado, você fala, nossa, eu tinha que conhecer tal pessoa, ou alguém que conhece a gente quer apresentar alguém que vai ser muito significativo na sua vida. As oportunidades profissionais aparecem. Então, o livro certo aparece. Eu não tô com ele aqui, que eu deixei lá em cima, né? Que falha de conexão aqui, eu vim ficar perto da conexão. Tem um livro que eu tô lendo hoje, que eu tenho ele desde 2001, sobre educação. E naquela época, se eu fosse ler, acho que eu não ia aproveitar 1/10 do que eu aproveito hoje. Então, quando chegou a hora certa de eu ter acesso a esse conteúdo de um livro que eu já tinha, eu bati o olho e falei, nossa, tem que ler esse livro. E tô amando, assim, muitas referências e tal. Então, a gente fica num estado de percepção onde tudo vai se encaixando. E tudo é perfeito, como tem que ser. E quando a gente erra, e eu erro pra caramba, acho que eu vou compartilhar mais as cagadas do que só as coisas boas. Quando a gente falha, a gente fala alguma coisa que não devia para um amigo, tal, é uma prática diária, né, uma observação diária, a gente olha e fala, nossa, ok, fiz de novo. Mas você tem um gatilho ali, um aprendizado, você tem essa questão. Então, assim, evolução consciente
É uma escolha que você faz dentro de um caminho, dentro de uma área da sua vida. Pode ser saúde, eu quero emagrecer ou eu quero engordar. Então a gente fala muito de emagrecer, porque a gente vê pessoas em condições de saúde complicadas pela obesidade, a gente esquece de quem quer engordar, porque tem pessoas também com esse outro problema de metabolismo e não conseguem engordar. Mas é uma escolha, eu escolho cuidar da minha saúde, eu escolho ter uma alimentação mais saudável, eu escolho e aí eu busco. Como que eu faço para ter essa alimentação mais saudável? Quem são as pessoas que eu tenho que conversar? Eu preciso contratar um profissional ou não? Ou eu posso me virar sozinho? Ou o que é melhor? Será que eu consigo montar um grupo de treino e tal? Você busca. E isso é consciente, você vivencia cada segundo, você aproveita cada momentinho que você tem dentro da sua jornada. Claro que se você entrar numa questão de propósito, eu sei qual que é o meu propósito e tal, é muito legal, mas não é obrigatório que você passe por essa reflexão de propósito, minha missão de vida. Evolução consciente é escolha. Para mim, né? Para mim é escolha e busca. Eu escolhi trilhar um caminho de desenvolvimento pessoal e espiritual. E eu estou buscando os meios de fazer isso acontecer, com um objetivo muito claro, de compartilhar com as pessoas à minha volta, sem nenhum tipo de pressão ou nada, mas no sentido de despertar. Né, da gente poder realmente avaliar a nossa vida e não só estar aqui muita gente fala assim, a gente está aqui de passagem. Eu não quero estar de passagem na minha vida. Eu quero fazer diferença, eu quero ter um significado. Eu oro todos os dias de manhã para ter um dia significativo. E no final do dia eu penso, o que eu fiz? Hoje eu estou fazendo essa live, espero de alguma forma estar trazendo alguma reflexão para vocês. E assim, olha, dentro desse processo, também tô fazendo essa live, porque amanhã, dia 5 de abril, eu vou para um retiro de meditação, é um curso de Vipassana, em Santana do Parnaíba, e eu vou ficar 10 dias meditando, 10 horas por dia, e o resto em silêncio. Então, só no último dia que a gente pode falar, no primeiro, enfim, vai ter a recepção, e só no último dia a gente pode falar, e vão ter palestras. A alimentação é vegana, totalmente desconectada do mundo, não pode ter celular, não pode ter livro, então eu realmente vou fazer uma conexão comigo mesma, e aí eu conto pra vocês na volta como é que foi essa experiência. Aí você fala assim, nossa Raquel, como é que você consegue parar 10 dias pra fazer? Então, eu escolhi e eu busquei, me organizei pra isso. Nesta meditação, é um trabalho gratuito que o espaço faz, onde você no final faz uma doação para manter, né, essa forma para as outras pessoas que vêm pela frente. Então você pode se voluntariar, você pode doar itens, você pode doar dinheiro, mas só no final. Então durante 10 dias eu vou usufruir de toda a estrutura e alimentação e o curso. E só no final, se for a minha opção, da minha escolha, eu vou fazer uma doação. Então, olha só que legal. Você consegue. Dentro do que você decidir na sua vida que precisa de melhoria, você escolhe e busca. Muito simples. Eu tenho alguns valores do meu negócio e um deles é simplicidade para facilitar. Todos os meus conteúdos, tudo que eu escrevo, é uma linha minha de tornar o mais simples possível para que seja bem acessível. Então, quando eu pensei nessa questão, né, nesse desafio de falar sobre evolução consciente, eu fiquei pensando qual era a forma mais simples de explicar isso e do que está acontecendo na minha vida e cheguei a esse resumo da escolha e busca. O que não significa que vai ser fácil, o que não significa que vai ser simples e o que não significa que não vai dar trabalho. Vai dar muito. Só que é muito legal. Só que quando você vê as coisas acontecendo à sua volta, quando você vê todo o movimento nas áreas, você fala, nossa, eu sou muito abençoada. E eu gostaria muito que todo mundo fosse, cada um de vocês se sentisse assim. Não tem como eu explicar, tem como vocês sentirem.
É uma paz no coração que realmente nos norteia e faz com que a gente lute, tenha forças para fazer desse mundo um mundo melhor, porque eu acredito nisso. Tem muitas causas a serem trabalhadas, tem causa para todo mundo, né? A gente pode se envolver com várias, tem muita causa, e a gente realmente se doando um pouquinho, cada um, saber ouvir e tudo mais, cada um faz a sua parte para a gente ter um mundo melhor. É só acreditar, escolher e buscar. Eu escolho dedicar a minha vida, e já faço isso então há algum tempo, para ajudar as pessoas a se conectarem consigo mesmas, a se conectarem com essas escolhas e facilitar a busca através das conexões com outras pessoas. E quero cada vez mais poder compartilhar em vídeo, em texto, em encontros. Eu sou uma pessoa acessível, então estou sempre conversando com todo mundo. Quem está aí, que me conhece, sabe. Oi, Cris Marins, obrigada. Então é isso, gente. Essa live é para dizer que evolução consciente é para cada um de nós. E também, quando eu disse que é para aquelas pessoas que a gente acredita ou julga que não estão em condições, é para elas também. A diferença é que algumas pessoas, em alguns contextos, por exemplo, as pessoas que não se encontraram ou têm mais dificuldade de visão e acabam caindo em vícios ou acabam tendo atitudes que nós entendemos como inapropriadas, elas precisam de ajuda, elas precisam de alguém que estenda a mão, compreenda e mostre que existe esse caminho e ainda assim deixe elas bem à vontade para fazer a sua escolha. A minha escolha é uma, a de cada um de vocês é outra e a gente não pode interferir nisso, mesmo que de alguma forma a gente sinta que ou ache, acredite que não é o caminho da pessoa. A gente vai ser chamado de louco, as pessoas não vão entender, alguns amigos vão se afastar. Só que quando você escolhe, tem consciência e busca, você também percebe que é isso, que é esse o caminho. E paciência, e a gente entende e segue em frente, porque isso acaba se tornando muito maior. Então, sejam bons pares, sejam boas pessoas, sejam bons filhos, maridos, mães, pais, esposas, namorados, namoradas, amigos, donos de gatinho, de cachorrinho e de animais, voluntários, mas se preocupem também em ser bons indivíduos e se preocupem em ser indivíduos que realmente façam coisas para si, cuidem de vocês primeiro, porque é aquela coisa da máscara no avião. Primeiro você, para você ter condições de poder ajudar os outros. Então eu tenho um compromisso muito grande com a minha evolução consciente, para que eu tenha condições de poder realmente compartilhar com os outros. Não dá para ser demagoga, não dá para achar que eu sou guru, que eu não tenho erros, que eu não falho. É com muita humildade que eu aceito tudo isso. E aceitei esse desafio de falar sobre evolução consciente dentro da minha concepção hoje. E talvez, quando eu voltar do Vipassana, mude um pouco, aí a gente faz outra live. Mas a ideia é essa, que a gente faça boas escolhas, procure fazer as melhores escolhas. E aí eu acho que a chave de você fazer boas escolhas é ouvir o seu coração. Eu acredito que está dentro de nós. Quando eu passei a me ouvir, a realmente entender e sentir, foi quando eu mudei minha vida e entrei num caminho de muita prosperidade, de muita felicidade. E eu gostaria mesmo que todo mundo sentisse isso. Então, se depender de mim, eu quero ajudar vocês. Então, essa live, resumindo, contei um pouquinho da minha história, que começou, né, com o falecimento do meu pai em 2012. Eu digo que quando meu pai morreu, ele me deu a vida pela segunda vez, porque foi quando veio esse estalo. Não acredito que a gente precise ter traumas, passar por situações tristes para refletir sobre a nossa vida. Vocês podem refletir hoje mesmo e fazer escolhas e buscar. Evoluir de forma consciente é você estar realmente atento dentro da sua escolha e daquilo que você está buscando. Então, compartilhem comigo depois, mandem aí na mensagem, se vocês quiserem. Quando eu voltar lá do Vipassana, eu vou compartilhar algumas coisas. Eu tô com bastante conteúdo atrasado, no sentido de trabalhando, de muitas experiências. Eu me permito experimentar bastante coisa
para poder de alguma forma compartilhar. Então tenho bastante coisa para trazer para vocês. E eu espero que vocês busquem então ter essas escolhas, essas reflexões e também encontrar os meios de realizá-las. O que a gente quiser, a gente pode. É que às vezes as pessoas, eu acho que elas projetam muito no externo, né? Eu quero ser rica, eu quero ser Steve Jobs, eu quero ser, sei lá. E esquece de olhar para si e pensar o que eu quero de verdade, quem sou eu de verdade. E aí fica nessa frustração, vive uma vida de frustração, porque a gente não tem como viver a vida dos outros, a gente tem como viver a nossa. Então, quando eu parei assim, a gente tem que ter, sim, uma admiração e ver o que as outras pessoas estão fazendo de melhor. Eu até vi uma frase de uma amiga no Facebook dizendo assim que a gente sempre é lembrado pelo que a gente fez errado. Eu gostaria que a gente fosse lembrado pelas coisas boas. A gente pode mudar isso, por que não? Por que a gente tem que... Sabe, a história de você faz tanta coisa legal, aí uma cagada que você faz, pronto, pôs tudo a perder. Eu acho que a gente pode mudar todos esses paradigmas, a gente pode viver com mais simplicidade, a gente pode se olhar com mais amor, sentir mais amor, emanar mais amor, vibrar mais, se ajudar mais. E esse mais não significa que a gente vai mudar o mundo sozinho, significa que cada um fazendo um pouquinho, com a sua família, com seus amigos mais próximos, seu ambiente de trabalho, se cada um fizer isso, olha, a gente alcança o mundo inteiro. Porque sou eu com a minha rede, vocês com a rede de vocês espalhando, a gente conhece, hoje globalização conhece gente em todo o mundo, a gente consegue. Então essa é a minha visão sobre evolução consciente. Espero que de alguma forma tenha contribuído e tocado vocês. Eu não sou dona da verdade, não acreditem em mim. O meu convite é para vocês refletirem, duvidarem, investigarem e buscarem aquilo que é evolução consciente para vocês. O que eu digo é, independente do conceito que vocês deem, a partir do momento que vocês vivenciarem isso, vocês vão sentir grandes transformações que vão trazer muita alegria, muita beleza e muitas boas conexões e resultados. Bom, era isso, esse é o recadinho de hoje da nossa live. Eu vou colocar lá no YouTube. Acredito que a gente teve aí umas 2 pausas, interferências por conta de conexão. Eu mudei de lugar, então eu comecei num lugar todo arrumadinho, aí vim pro meu quarto, tô aqui sentada no chão, em frente do meu armário, mas é do lado do Wi-Fi, pra vocês verem que não tem glamour, né? E é isso, gente. Olha, obrigada pra Andréia, que começou, né, desde o início, ao Renato, a Cris Marins, Jefferson, legal que você veio. A Cris Marins está dizendo que tem amigos que vão estar junto comigo, fazendo Vipassana. Que legal! Muito bom, gratidão por compartilhar de forma sincera e transparente. Desejo luz e tranquilidade para viver intensamente e tal. Tem mais aqui, depois eu vejo. Legal, Leonardo, pessoal amigo. Teve mais um rapaz que comentou lá na frente, esqueci seu nome, eu tô com medo de mexer aqui, peraí. Pronto, Fernando Trindade, muito legal. Obrigada pela participação de todos. Era esse o recadinho. Eu vou continuar compartilhando esse vídeo. E aí eu vou também compartilhar essas experiências, tá bom? Então vem muito texto pela frente, vem muito conteúdo, muitos eventos. Também tenho trazido, acompanhe aqui o canal Conexões Verdadeiras. Os happy hours, eu sempre trago conteúdo. Os hangouts que eu tenho feito, eu tenho entrevistado pessoas que podem ajudar. E é isso, vamos cada um fazer a nossa parte, ver como a gente pode ajudar. Cada pessoa importa, então eu não fico preocupada muito com essa coisa de audiência. Se não tivesse ninguém assistindo, eu ia fazer do mesmo jeito. Claro que quanto mais pessoas eu alcançar, melhor, mas de verdade, cada pessoa importa. Cada um de vocês que está aqui comigo importa e me faz muito bem. Então é isso, gente. Espero que venham aí boas coisas, que vocês façam boas escolhas, busquem e compartilhem comigo. E se vocês acharem que eu posso ajudar, dá um toque. Fala aí, Raquel, você conhece alguém assim, assim, assim? Só falar. Tá bom, gente? É isso, evolução consciente. Escolha e busca. Muita paz para vocês, muito amor, gratidão por acompanharem. E a gente se vê em breve, logo mais, com muitas novidades, muita coisa bacana.
bom? Boa noite, beijo e até! Valeu, galera! Obrigadão!